Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Toffoli, eu sou advogado, OAB-MS 14238, e nesse canal a gente costuma discutir assuntos políticos, econômicos, jurídicos, né? Dando foco aí em cartões de crédito, investimentos. Eu sugiro que você vá aqui em cima e selecione a velocidade 1,5 mais rápido, né, para você poder assistir o vídeo de uma maneira mais proveitosa. Tá? Vou fazer um disclaimer aqui. As informações disponibilizadas nesse vídeo são meramente as minhas opiniões e não recomendações para você comprar, reter ou vender qualquer ativo financeiro. Tá? Hoje a gente vai comentar um assunto. Por que o mercado financeiro, de modo geral, diga-se bolsa, né? Tanto nos Estados Unidos e principalmente no Brasil, ele sobe sem parar no bull market, mesmo com sérias preocupações ali na economia real, no cenário político, fiscal. Por quê? Por que há essa dissociação? Será que o mercado não tem lógica? Será que ele tem lógica? Né? Bom, antes de adentrar o tema, vamos contextualizar aí o cenário. Nós estamos com sérias preocupações sobre a inflação, lá fora e aqui, né? Lá fora, o Fed, que é o Federal Reserve, ele está preocupado porque injetaram muito dinheiro na economia, imprimiram trilhões de dólares lá para não deixar bancos e empresas falirem e mandaram cheques também, o auxílio emergencial deles, cheques de $1.000 aí para a galera. Se eu não me engano é isso, né? Então tem uma preocupação lá. Ray Dalio, esse cara aqui, ó, Robert Kiyosaki, pai rico, pai pobre, todos dizendo, ó, vai ter uma crise e tem uma bolha para estourar. Por quê? Porque esse dinheiro que vai para a base da economia, acaba subindo. Então aqui no Brasil, a gente também tem a mesma preocupação. Quais são os motivos? Primeiro, auxílio emergencial. Em 2020, o governo resolveu dar lá os seus cheques digitais de R$ 600 por cabeça. Esse dinheiro ele entra na base, então vai lá para a pessoa mais carente, que compra no mercado uma lata de leite. E ele sobe esse dinheiro. O dono do mercado pega esse dinheiro e acaba indo, sei lá, comprar um carro, construir sua casa, uma casa nova. E aí, esse dinheiro que subiu vai para a construção civil, fazendo com que tudo suba. Cimento, ferro e etc. Tudo sobe. Fora que no mercado internacional também teve alta de commodity, como a própria soja, né? Quem planta soja está feliz da vida. E a própria alta do minério de ferro, que a China compra demais. Né? Então, inclusive, a China está tomando medidas para segurar o preço um pouco. Então, por isso que as ações de Vale passam de R$ 100, R$ 110, subindo muito, porque o minério, ela é mineradora, minério de ferro subindo no mercado internacional, a Vale foi embora. Junto com a BRAP, né? Que é a Bradesco Participações, que compra a Vale. Né? Então, mais para nós aqui, qual que é a preocupação de inflação? Auxílio emergencial, alta do minério de ferro, fazendo com que o material de construção civil suba demais e arrastando junto o IGPM. Então, tudo que é indexado ao IGPM, inclusive sentença judicial aí, que foi fixada lá em 2015, 2013, tudo IGPM, subindo demais, 25% ano passado. Né? E, agora recente, crise hídrica. Então, preocupações com inflação é auxílio emergencial, material de construção. Na época o câmbio estava muito acima, estava quase estourado R$ 6, quase R$ 6. E agora a crise hídrica, né? Chovendo pouco, vai subir a energia elétrica, e a energia elétrica ali é 4% do IPCA, vai subir a inflação também. Aí você me fala, como que você pode cravar que há preocupações com a inflação? Onde está a prova? A prova, o documento comprobatório são as atas do Copom. O que é o Copom? Comitê de Política Monetária se reúne a cada 45 dias para decidir se reduz, mantém ou aumenta a Selic. Selic é um instrumento de juros que o Banco Central usa, que o governo usa para segurar a inflação e segurar o câmbio. Né? E essas atas já estão aumentando a Selic. Então, ano passado foi 2%, muito baixo, já está em 4% e o BTG projeta em dezembro 7,5% de Selic. Então, essas atas estão preocupadas. E aí, trazendo o câmbio para baixo, R$ 4,75. Né? Então, as atas do Copom são um documento comprobatório. Igual lá também, o Fed também preocupado
com a inflação, né? Bom, e recentemente houve a proposta de reforma tributária que não é uma diminuição de tributo ou simplificação do sistema, é um aumento de tributo. E um aumento de tributo através de tributação de dividendo e aumento, já vinha vindo o aumento da CSLL, ou seja, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, só para bancos, né? Então, a preocupação é com o fiscal. Ó, por que estão querendo aumentar tributo? A gente já está com uma dívida aí quase 100% do PIB, para onde vai essa dívida, né? O mercado só se preocupa com questão política, economia real, se atingir o fiscal e aí poder mexer na curva de juros e atingir o mercado, né? Então, a pergunta central é por que uma crise hídrica, uma crise política, um cenário político perturbado e uma crise inflacionária não tem atingido o mercado financeiro? Bom, no mundo inteiro é assim, mas vamos pensar no Brasil. Por quê? Porque o mercado ele antecipa os movimentos. Ele surfa a onda tanto do bull market, que é a subida, quanto do bear market, que é a descida. Ele surfa. Inclusive tem operações que ganham dinheiro tanto para baixo quanto tanto para cima quanto para baixo, né? Então, impressão de dinheiro ano passado já está no preço, cenário de inflação já está no preço, né? E eles aproveitam as idas e vindas. Então vamos dar um exemplo aí. Por exemplo, agora vamos supor que o dólar fique mesmo igual ao BTG, imagina em dezembro, a 4,75. Cara, agora é o momento, esses grandes mentores do mercado, agora é o momento de comprar dólar, então eu vou mandar o dinheiro para fora. Então, no meu caso, se fosse eu, pessoa física, é hora de mandar dinheiro para a Avenue, lá, a corretora dos Estados Unidos, transformar a real em dólar para poder investir lá e comprar alguma coisa lá. Vamos supor que eu seja conservador e compre um ETF, que só replica o mercado, né? Então agora seria, e não igual algumas casas de research fizeram, que, no desespero, veja só como o dólar só sobe, a gente tem que ter uma parte dolarizada da carteira, vamos mandar. Aí você mandou dinheiro lá a 5,30. Não, a hora de mandar dinheiro é quando a Selic sobe, porque o dólar vai cair. Outra coisa, eu estava dando uma olhada, fundos de investimento do Itaú, aqui o Itaú. As pessoas deixam dinheiro lá em fundos multimercados, fundos de ações, e aí o Itaú faz a gestão. E o Itaú acabou de entrar pesado, aumentou a posição, né, reforçou sua posição em CESP. O que é a CESP? CESP é a Companhia Energética de São Paulo, se não me engano, que é o Porto Primavera. Então, o Itaú, no meio de uma crise hídrica, vai lá e compra mais ações da CESP 6, né? Então, o mercado ele se movimenta. Já está no preço dos ativos, por isso que não para de subir, porque a inflação vai subir, então a gente tem que, um ativo tem que valer mais, né? E o mercado se movimenta. Se está difícil na crise hídrica, vamos comprar ações de hidrelétricas, como a CESP, né? Então, outro exemplo. Imagina-se que uma vacinação aí de 50%, acima de 50% da população, aumente a demanda, o pessoal passe a gastar mais. O pessoal começa a sair, vai ter show, vai ter bebida, vai ter não sei o quê. Vão viajar, vão pegar hotel, não sei o quê. Isso vai aumentar a demanda. Então, maior demanda e uma Selic mais alta privilegia os bancos. Então, é a hora de comprar banco. Mas a CLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aumentou. Sim, aumentou, sobre o lucro líquido. Mas diminuirá a provisão para devedor duvidoso do ano passado. Então, o pessoal vai começar a girar mais a economia, vai ter maior demanda, maior vacinação, uma Selic mais alta, e aí, mesmo com o aumento do tributo sobre a CSLL, nós vamos aí ter um banco valorizado, né? Então, o mercado ele sempre está num viés de lucro, mesmo que a economia real tenha sérias preocupações. Então, resumindo, nós não podemos dizer assim, a bolsa só sobe, então é sinal que a economia vai bem. Não é assim, né? Você precisa ver a economia real, vacinação, o câmbio, a própria inflação, poder de compra, emprego, renda, isso aí é economia real. Você precisa ver se está indo bem mesmo, esses indicadores de economia real, ou não.
E o cenário político, os escândalos, dívida, tributo, privatizações, se está tendo investimento na infraestrutura, por exemplo, quais são as políticas públicas, está investimento em educação, saúde, por aí, né? Então você tem que ver a economia real dissociada do mercado. E do ponto de vista do mercado, nós temos que entender esses movimentos. Então, a gente tem que mudar de posição ou abrir posição em um outro ativo se a gente perceber que é o momento. Como eu já mencionei, né? Vamos supor que você tem ali 6 meses de reserva financeira para viver e mais R$5.000 livres, que você pode investir um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, né? Mesmo tendo pequeno capital, você tem que se preocupar com esses movimentos. Por quê? Porque qual que é a hora certa de alocar? Ora, se está todo mundo saindo do IFIX, do fundo imobiliário, agora é a hora de comprar algumas cotas de fundo imobiliário. E não lá em 2019, que havia aquelas casas de research falando, olha, quer viver de renda? Compra lá fundo imobiliário. Em 2019, que a cota era caríssima. Então tinha uma cota de R$150. E hoje a mesma cota, R$100, por exemplo. Não, você não vai comprar porque a Selic está subindo. Então, olhando para o longo prazo, a alocação tem que ser igual o Itaú fez, a alocação hidrelétrica, né? Certo? Então, são esses 2 pontos que eu queria trocar uma ideia com vocês, né? Ver a economia real e a política, enxergar a realidade do país, dissociado, muitas vezes, tem ligação, mas você olhar o mercado separadamente, verificar os indicadores de mercado para poder saber investir na baixa, e comprar na baixa para depois vender na alta, ou ficar posicionado na alta, ou lucrar na alta com os lucros, né? Então eu vou deixar abaixo aqui o Morning Call do BTG, todo dia de manhã ali, por volta das 7 da manhã, o BTG solta ali o Morning Call falando como é que está o cenário internacional, como é que está o cenário aqui no Brasil, quais são os indicadores, e é interessante para quem quer começar a entender ou quer se aprofundar. Comenta aí embaixo o que você acha da economia real do Brasil, se ela está melhorando, se ela está piorando, se você percebe isso, que muitas vezes a alta da bolsa não tem ligação com a vida real. Então, a pessoa que vai lá, pega lá o seu real, pega lá R$20 e vai na feirinha comprar, ela percebe ali uma alta de preço, ela vai abastecer o carro, ela percebe uma alta de preço, que muitas vezes não tá então a bolsa não cai por causa disso. Pelo contrário, muitas vezes já está no preço. Então comente aqui embaixo o que você acha da economia real, se está melhorando ou piorando. O que você acha do mercado também, se você já começa a investigar e se você já investe, tá bom? Comenta, se inscreve e deixa o like pra gente, tá bom?